eu já havia lido aqui, para nós podermos falar um pouquinho sobre a vinda do Espírito Santo de Deus, é necessário nós nos lembrarmos quando Jesus, reunido junto com os seus discípulos, ele disse aos seus discípulos: ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia ela nos relata que quando Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, ali orando com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, a qual nós já conhecemos a história onde Jesus pegou Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Chegando ao pé do monte, deixou Pedro, Tiago e João e se afastou um pouquinho para falar com Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele se afastou um pouquinho, ele dobrou seu joelho e começou a falar com Deus, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não venha a ser feito a minha vontade. Todavia não venha a ser feito aquilo que eu quero, mas sim a tua vontade. A Bíblia nos diz que Jesus orou e, ao se levantar, foi ver como estavam os seus discípulos. A Bíblia nos diz que os seus discípulos estavam adormecidos, porque eles estavam sentindo que havia algo pesado, algo estranho no ar. E Jesus o despertou os seus discípulos: Ei, desperto, vocês não puderam vigiar comigo sequer uma hora? Os discípulos despertaram. A Bíblia Sagrada vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus os despertou seus discípulos e retornou, se afastou mais uma vez para orar. E ali ele orou. A Bíblia diz que já não descia suor da cabeça de Jesus, mas descia gota de sangue, pela tamanha agonia, pelo tamanho do sofrimento. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia ser trocado por Barrabás, ele sabia que ele ia ter que carregar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele sabia que ele ia ser chicoteado, ele sabia que ia ter que carregar uma cruz maior que ele e que não era dele, por uma cidade inteira. Só que aquelas gotas de sangue que estava descendo sobre a cabeça de Jesus, pela tamanha agonia, e ele voltou novamente a falar para Deus, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não venha ser feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus retorna para Pedro, Tiago e João e encontra eles novamente dormindo e o desperta novamente. Só que quando ele desperta novamente, os discípulos despertam e ele deixa os seus discípulos ali novamente. E pela terceira vez se afasta dos discípulos e vai orar. A Bíblia diz que Jesus ele estava orando. E ele se levantou, foi lá e despertou os seus discípulos, dizendo: desperta, porque aquele que vai me trair, o traidor se aproxima. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus despertou seus discípulos. Judas veio e já tinha dado um sinal para aqueles homens que estavam com Judas, dizendo: aquele a quem eu beijar, vocês pegam, prendem e levam, porque aquele é o Nazareno. Só que quando eles chegaram até Jesus, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles chegaram até Jesus, perguntaram: quem é Jesus? Jesus o revelou: sou eu. Quando Jesus o revelou: sou eu, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles caíram por terra. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que eles o levantaram e perguntaram novamente: quem é Jesus? A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus disse: sou eu. E eles caíram novamente. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles se levantaram e tornaram a perguntar: quem é Jesus? E Jesus disse: eu já vos falei, sou eu. A Bíblia Sagrada vai dizer que Judas chegou, o beijou Jesus. Jesus disse: com um beijo, tu trai
o Filho do Homem. A Bíblia Sagrada vai dizer que levaram Jesus, apresentaram Jesus para Caifás, apresentaram Jesus para Anás, apresentaram Jesus para Herodes, pegaram Jesus, trocaram Jesus por Barrabás, deram aquela coroa de espinho para Jesus. Jesus carregou aquela cruz naquela cidade. Jesus foi cuspido. Jesus levando aquela cruz, aleluia, sem falar uma palavra. Mas o que me chama a atenção em Jesus levando aquela cruz é que Jesus sabia, aleluia, que ia valer a pena. Jesus sabia que ia valer a pena ele pagar o preço. Ele não devia nada, mas mesmo assim ele pagou o preço por mim e por você. A Bíblia vai dizer que Jesus é levado até o Gólgota. Ali Jesus, no Gólgota, tinha um ladrão à sua esquerda e outro à sua direita. Um começou a zombar de Jesus, dizendo: tu não és o Filho de Deus? Desça da cruz, salva-te e salva nós. Aleluia. E o outro começou a dizer: cala tua boca, porque estamos aqui, porque fizemos por merecer. Mas esse que estás aí, nada fez. Lembra de mim, Senhor, quando tu entras no teu reino. E Jesus, aleluia, automaticamente falou uma palavra profética, porque sabia da intenção daquele homem que estava ao pé da cruz. Sabia que aquele homem, no meio daquela agonia, no meio da morte, aleluia, a morte se aproximando sobre a vida daquele homem, aquele homem se arrependeu verdadeiramente. E aqui eu quero abrir um parênteses nesta breve mensagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Nesta noite eu não sei, você que está me ouvindo aí, aleluia, o que você precisa se arrepender. Eu sei que há um Deus no céu. Eu sei que há um Deus, aleluia, que está te olhando com os olhos chama de fogo, dizendo: se você se arrepender, se você se humilhar, eu posso mudar a tua história. Se você se arrepender, se você se humilhar, eu posso mudar a história da tua casa. Se você se arrepender, se você se humilhar, eu posso mudar a história da tua família. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus disse para aquele homem, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento, Jesus falou aquelas palavras. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio a falecer às 3 horas da tarde. Ou seja, Jesus veio morrer às 3 horas da tarde. Das 3 horas da tarde até às 6 horas, a Bíblia vai dizer que um homem chamado por José de Arimateia, foi até as autoridades, foi até Herodes, pediu o corpo de Jesus. Ele tinha até às 6 horas para tirar o corpo de Jesus e colocar dentro da sua tumba, dentro da sua tumba que ele havia comprado. Porque depois das 6 horas começava a lei de Sabá, o sábado, que não é permitido pelos judeus fazer nada. Então ele tinha 3 horas para fazer isso. E nessas 3 horas ele foi até Herodes, pediu o corpo de Jesus. Aleluia. Herodes concedeu o corpo de Jesus, cientificando que Jesus já havia morrido. Entregou o corpo para José de Arimateia. José de Arimateia tira Jesus daquela cruz, pega um lençol de linho puro, enrola Jesus naquele lençol. A Bíblia Sagrada vai dizer que coloca lá na tumba que ele havia comprado. Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitou. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele andou com os seus discípulos 40 dias. 40 dias ele papeou com os seus discípulos. 40 dias ele ainda estava com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus disse para os seus discípulos: ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficais em Jerusalém, até que do alto
sejais revestido de poder. Jerusalém, eu posso entender e compreender, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo neste exato momento, que Jerusalém havia uma grande perseguição em pró ao evangelho. Havia uma grande perseguição contra os cristãos. Mas mesmo assim Jesus disse, no meio dessa perseguição, eu quero que vocês continuem em Jerusalém, porque haverá algo que vai mudar a história de vocês. Vai vir algo que vai mudar a história de vocês. Talvez os discípulos disseram, talvez, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que os discípulos começaram a dizer para Jesus, Jesus, a perseguições em Jerusalém está tremenda. A perseguições em Jerusalém está muito forte. E o Senhor está nos pedindo para nós ficar em Jerusalém. O Senhor está pedindo para nós não nos afastar de Jerusalém. Eu não posso entender, Jesus, se o Senhor está nos pedindo, sabendo que a perseguição está grande. E Jesus disse, ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia vai dizer que os discípulos, ouvindo a voz de Jesus, eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia vai dizer aqui aonde nós lemos, que diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estava sentado. A Bíblia diz que aqui 120 homens, 120 pessoas estavam dentro de uma casa, reunida num só propósito e numa só adoração, que era esperar a promessa de ser revestido de poder, ser revestido de poder. A Bíblia vai dizer que esses 120 pessoas que estavam dentro da casa estavam reunidos, mas eles não sabiam qual seria o momento e qual seria a hora, qual seria o dia que o Espírito Santo de Deus ia descer e eles iam ser revestidos de poder. A Bíblia diz que eles estavam ali, eles não sabiam a hora, não sabiam o momento, assim como estamos eu e você. Não sabemos a hora e não sabemos o momento que Jesus vai voltar para nos buscar, para nós morar no céu. Assim como eu e você, que estamos todos os dias adorando e exaltando a Ele e não sabemos a hora que Ele há de retornar para nos buscar, para nós morar na nova Canaã celestial, para nós voltar a morar na nova Terra Santa. Amém? Jesus diz, ei, ficais em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz que eles estavam ali, 120 pessoas, reunidas num só propósito e numa só adoração. A Bíblia diz que, de repente, veio do céu um vento impetuoso, um vento que encheu aquela casa, um vento que soprou e balançou os alicerces daquela casa. A Bíblia diz que aquele vento veio e tomou conta daquelas 120 pessoas que estavam ali. E a Bíblia diz que foi algo extraordinário, algo sensacional, meu irmão. Algo que impressionou, algo que tocou o coração daquelas pessoas. Que eles começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas. A Bíblia diz que foi línguas repartidas de fogos. E eles começaram a falar que o povo que estava para o lado de fora começaram a dizer, mas esses homens estão embriagados nessa hora do dia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquela língua, aquele vento que veio, era o Espírito Santo, o amado, o Consolador, aquele que nos consola quando nós estamos tristes, aquele que intercede por mim, intercede por você, junto ao Pai, junto a Deus, com um gemido inexprimível. O Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, aquele que convence a mulher do pecado, aquele que nos convence do erro, aquele que nos convence da perdição. O Espírito Santo, naquele exato momento, desceu sobre aquela casa, desceu sobre aquela vida e não nos deixou mais
aleluia, ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está contigo aí aonde você está me ouvindo. O Espírito Santo está na tua casa aí aonde você está nos ouvindo. Por mais que por muitas vezes você não tem força para falar, por mais que por muitas vezes você não tem força para se expressar, por mais que por muitas vezes você não tem força, aleluia, para dizer algo, mas o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali, está indo até o Pai, dizendo: Pai, ele não consegue falar isso, mas eu sei o que ele está, aleluia, tentando falar, mas por causa das aflições, por causa da luta, por causa da perseguição, por causa, aleluia, de tudo que está sobrevindo sobre a sua vida, ele não está conseguindo falar. Mas eu, o Consolador, vou expressar tudo aquilo que ele queria falar, mas através, aleluia, destes problemas ele não consegue falar. O Consolador, o amado, o Espírito Santo desceu e encheu aquela casa, encheu aquelas vidas, encheu aquele lugar. A Bíblia diz que as línguas repartidas como de fogo desceu sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas. Aqueles homens começaram a ser tomados pelo Espírito Santo de Deus. E o povo que estava lá fora começaram a dizer: esses homens estão embriagados nessa hora do dia. Como pode? Como pode tantas pessoas nesse momento estar embriagadas? Aleluia. É bem verdade, meu irmão, que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito Santo. É bem verdade que o homem carnal não compreende as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que um homem chamado por nome de Pedro, o Pedro mesmo que o negou Jesus 3 vezes, o Pedro o mesmo que cortou a orelha de Malco, o Pedro que o mesmo, aleluia, que quando Jesus, aleluia, fechou seus olhos por 3 dias, disse: olha, eu vou pegar minhas redes e vou voltar a pescar. Esse mesmo homem, o Pedro, aleluia, o pescador, que não tinha sabedoria, que não tinha inteligência, mas depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, depois que ele recebeu o Consolador, esse Pedro, ele saiu para o lado de fora e começou a dizer: ei, meus irmãos, esses homens que vocês vieram, essas vidas que vocês vieram agora, nessas horas do dia, eles não estão embriagados. Eles não beberam bebida afumentada. Eles não beberam bebida forte. Não. Eles estão embriagados, mas sim, não por bebida, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eles não beberam bebida, aleluia, mas eles estão tomados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro se levantou para interceder pelos homens que estavam dentro da casa, pelas vidas que estavam dentro da casa, pelas 120 pessoas que estavam dentro da casa. Pedro se levantou e disse: não, eles não estão embriagados. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Não, eles não estão, aleluia, eles estão cheios do poder de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou, em volta daquele lugar, a Bíblia diz que havia 3.000 almas. 3.000 almas, irmãos. Para um homem que não tinha sabedoria, para um homem que, aos nossos dias de hoje, ele entendia de pescaria, ele não entendia, não saberia pregar, não saberia explanar, talvez, a Bíblia Sagrada. Ele entendia muito, era de levar o seu barco no meio do mar e jogar suas redes. Mas ele se levantou para 3.000 almas e começou a dizer: esses homens que estão aí, eles não estão embriagados nessas horas do dia, mas eles estão tomados pela presença de Deus. E é tão bom quando nós estamos tomados pela presença de Deus. É tão bom quando nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É tão bom quando nós conseguimos sentir a presença dele nos tocando. É tão bom poder, aleluia,
ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele por si próprio já nos mostra como nós temos que andar, como nós temos que falar, como nós temos que agir. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence, aleluia, daquilo que é errado. O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos capacita. O Espírito Santo, aleluia, todos os dias faz com que nós venhamos ser libertos. O Espírito Santo. E é tão bom quando nós temos intimidade com ele. Pedro, ele se levantou com aquelas 3.000 pessoas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, ele começou a pregar para aquelas 3.000 pessoas. Ele começou a falar de Jesus para aquelas 3.000 pessoas. Ele começou a falar do Espírito Santo que desceu sobre aquela casa para aquelas 3.000 pessoas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que as 3.000 pessoas ouviram o que Pedro falou, ouviu o que saiu da boca de Pedro, porque o que estava saindo da boca de Pedro, aleluia, era a presença de Jesus, porque o Espírito Santo já havia descido sobre a vida de Pedro, e Pedro automaticamente, pelo Espírito Santo de Deus, começou a falar para aquelas 3.000 pessoas. E a Bíblia vai dizer que aquelas 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo. 3.000 pessoas numa só pregação, numa primeira pregação. Poderemos se dizer, poderemos entender e compreender que aqui foi a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação que Pedro se levantou para pregar. Já ganhou 3.000 pessoas. Primeira vez que Pedro se levantou para falar de Jesus, já ganhou 3.000 pessoas. Primeira vez que Pedro se levantou para falar do Nazareno, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Cristo. Primeira vez que Pedro se levantou para dizer, ei, esses homens estão tomados pela presença de Deus. E quem dera que você também tivesse sido tomado pela presença de Deus. 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. 3.000 pessoas, aleluia, largaram aquilo que era errado. 3.000 pessoas, aleluia, largaram talvez a bebida, largaram talvez as drogas. 3.000 pessoas talvez largaram a prostituição. 3.000 pessoas talvez largaram o alcoolismo. 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. E tenha certeza que aquelas 3.000 pessoas, que quando se renderam aos pés de Jesus, eles só tiveram a ganhar. Porque é bem verdade, aleluia, que quando nós se rendemos aos pés de Jesus, aleluia, Jesus automaticamente, pelo Espírito Santo dele, vai nos limpando, vai nos capacitando, vai nos enchendo da sua presença, vai nos enchendo com a sua graça, vai nos enchendo com o seu poder, vai nos enchendo com a sua autoridade. Eu posso entender e compreender que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, que são como Pedro. Aleluia. Quando se renderam para Jesus, poderia dizer que eram Pedro. Não tinha inteligência, não tinha sabedoria, não tinha intrepidez, não tinha na sua voz intelectualidade, mas quando se rendeu aos pés de Jesus, automaticamente o Espírito Santo foi colocando as palavras. Automaticamente, no abrir da tua boca, tu já vê vidas se rendendo aos pés de Jesus. Automaticamente, quando você abre a tua boca, você já vê vidas caindo aos pés de Jesus, dizendo, eu quero aceitar este Jesus, a qual você está falando. Eu quero aceitar este Jesus que você está proclamando. Eu quero aceitar este Jesus que você está me falando. Este Jesus que tem o poder nos céus e na terra para mudar a história. Este Jesus que tem o poder nos céus e na terra para transformar a minha história de fracasso em vitória. Esse Jesus que tem o poder nos céus e na terra para transformar a minha vida, aleluia, que é uma vida derrotada para uma vida de vencedor. Esse Jesus que tem o poder nos céus e na terra para me tirar do lamaçal do pecado e me colocar no meio de príncipe e princesa de Deus. Eu quero aceitar esse Jesus. E nesta madrugada, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse exato momento, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está o teu ministério. Eu sei de uma coisa. Se você se render aos pés de Cristo,
aí é onde você está. Se você se render aos pés de Cristo, aí é onde você se encontra. Não importa a maneira que você se encontra. Basta você tomar uma decisão. Basta você se levantar dessa situação e dizer: Deus, eu quero aceitar-te, Jesus. Eu quero me render a Jesus. Eu quero me cair aos pés deste Jesus que este homem está falando. E tenha certeza que Deus ele vai mudar a tua história. Se você tomar uma decisão verdadeiramente, se você se decidir verdadeiramente, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua casa. Deus vai mudar a história da tua vida. Talvez estão dizendo para você, talvez já falaram para você, dizendo: não adianta mais. Você vai morrer. A tua história já está acabada. A tua vida já está terminada. A vida da tua casa já se acabou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você tomar uma decisão nesta noite, o meu amigo, o Consolador, ele vai até você neste momento, aleluia, e vai mudar a tua história. Vai mudar a história da tua casa. Aqueles que te olhavam e diziam: não tem mais jeito. Aqueles que olhavam e diziam para você que você ia morrer nas drogas, que você ia morrer no alcoolismo, que o traficante ia te matar. Aquele que diziam que você ia morrer, aleluia, dentro de uma boca de tráfico. Aquele que diziam que você ia ser morto pela polícia. Vão ter que te enxergar pregando a palavra de Deus. Vão ter que te ver cheio da autoridade, com a mesma autoridade que Pedro tinha quando se levantou para falar para aquelas 3.000 almas. Aqueles que disseram: ei, não adianta mais. Está acabado, está destruído. Não se levanta mais. Tadinho dele, tadinho dela. Vai morrer. Não vai passar do ano de 2021. Ainda este ano, eles ainda vão ter que contemplar que Jesus é na tua vida, que Jesus é na tua casa, que Jesus é com a tua família, que Jesus é contigo. Ainda este ano, Deus vai abrir as comportas do céu. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai abrir as comportas do céu sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai abrir as comportas do céu sobre a tua casa. E que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida, que nenhuma ferramenta preparada contra o teu ministério, que nenhuma ferramenta preparada, aleluia, contra os teus filhos, contra a tua filha, contra o teu chamado, vai prosperar. Nenhuma ferramenta vai prosperar, porque Deus, aleluia, Ele está vendo o desejo do teu coração. Deus, Ele está vendo o desejo do teu coração nesta noite. Está dizendo: é noite de você se levantar diante da minha presença. É noite de você se levantar dessa situação. É noite de você se levantar e andar de mão dada com o Espírito Santo. É noite de você se levantar e andar de mão dada com o doce Nazareno, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vai ser tocado um louvor aí. Logo após este louvor, eu ainda quero orar pela tua vida. São 22 horas e 53 minutos. Amém?